Fala galera, tudo bem? Então eu tô aqui para gravar o vídeo sobre a apresentação do nosso grupo Fute Agents, né? Aí onde você consegue comprar e vender jogadores dentro do nosso grupo, jogadores reais, por um preço bem mais acessível e fazer uma grana com isso, tá? Então vou começar a explicação aqui. Antes de falar sobre as funcionalidades que tem aqui no site por enquanto, eu vou estar fazendo a apresentação de como funciona, né, o nosso grupo, como que faz para entrar, as regras, e logo na sequência eu vou explicando cada funcionalidade do site. Então, basicamente aqui, o que é o Fute Agents? Torne-se um empresário de futebol e fature com essa atividade. O que acontece? Assim que você entra aqui no site do Fute Agents, logo de cara você já vai perceber que você pode ser empresário de qualquer jogador de futebol do mundo por um preço acessível. Um preço bem mais acessível. E aqui tem alguns exemplos nas negociações mais recentes. Por exemplo, o Alisson, jogador do Atlético Mineiro, tem 18 anos, foi negociado aqui, foi vendido pelo João Paulo e comprado pelo Tércio, no valor de R$ 22,50. Ou seja, o Alisson é um jogador, aí subiu para a base do Atlético Mineiro recentemente, tem se destacado, tem 18 anos só, e saiu por R$ 22,50 apenas. A gente tem aqui o Wesley Gassova também, jogador do Corinthians, também. Ele estava com passe livre, ou seja, o Marlon aqui, que foi o comprador, comprou ele por R$ 45, por quê? Era o valor de mercado dele, não precisou ser feita uma negociação, porque ele é uma transferência livre. Eu vou explicar isso mais à frente, mas basicamente é uma oportunidade que o Marlon aqui enxergou e fez a compra por R$ 45. Mesmo caso do Matheus Pereira, que foi dividido 50% pelo Marcos e pelo Marlon também, R$ 75, tá? Então aqui basicamente o que é o Fute Agents, né? Negocie seu preço com outros usuários. Aqui tem um print lá do grupo lá, onde as negociações são feitas, né? Algumas propostas, o pessoal mandando print aqui para mostrar os pagamentos são redirecionados, né? Que recebeu o pagamento e fez a venda do jogador. Então aqui o grupo é movimentado, aqui tem um print do grupo, tá? O que é o Fute Agents então? Um grupo fechado de empresários comuns para comprar e vender jogadores reais do mundo inteiro, onde você mesmo faz investimento e recebe os retornos de acordo com a evolução, desenvolvimento e desempenho dos jogadores nos campeonatos reais. Basicamente, o Fute Agents proporciona a experiência de comprar jogadores de nível profissional por um custo baixo e fazer lucro com isso. Isso porque os membros pagam em média 0,0015% do verdadeiro valor real de mercado do jogador. Por exemplo, eu tenho lá um jogador que está custando lá no... todas as nossas transações são feitas com base nesse site, no Transfer Market. Os boleiros aí vão conhecer. Transfer Market. Esse site aqui, ó. Lá a gente... a base de dados do Fute Agents é tudo feito por lá. Por quê? Aqui é um site mundial e todos os valores são mundiais, né? Então o mundo inteiro consegue ver esse jogador, então, o valor de mercado, e a gente converte isso para dentro do Fute Agents para que todos os usuários consigam fazer aportes, né? E comprar jogadores por um custo baixo. Por exemplo, um jogador que está avaliado em 5 milhões aqui, lá dentro do site, dentro do nosso grupo, ele vai estar valendo R$ 75. Esse é o valor de mercado, né? E aí você coloca o preço no jogador que você acha. Esse valor, ele tá avaliado em 5 milhões, em R$ 75. Mas você prevendo uma possível valorização, uma possível venda, você pode pedir, sei lá, R$ 100 nele, 95, e com isso fazer teu lucro. E aí, por que outra pessoa compraria? Porque é interessante, que se o jogador vai valorizar, a tendência é que ele continue a valorizar mais ainda. E aí você compra barato na intenção de revender mais caro. Basicamente isso aqui é o mercado financeiro do futebol, né? Onde você compra barato e revende caro, e vende caro para recomprar barato. Então você vai fazendo lucro com base nessas operações financeiras. Então, para que isso funcione, nós temos algumas regras lá dentro do grupo, né? E eu vou estar lendo elas na sequência para explicar cada uma delas detalhadamente para vocês. Primeiro passo: estou interessado, eu achei legal a ideia, eu quero entrar. Como que eu faço para entrar? Para entrar é necessário que você adquira um jogador, né, por no mínimo R$ 30. Um jogador que já esteja ativo. Eu vou explicar o que é um jogador ativo. Ou seja, um jogador que já esteja com algum compromisso com outro empresário. Um jogador que já esteja sendo empresariado dentro do nosso grupo. Sempre bom lembrar.
isso aqui é um fantasy real game, ou seja, um jogo da vida real, tá? Então ele colhe informações do mundo real e a gente transfere para dentro do jogo para que através disso a gente consiga fazer dinheiro de verdade. Então, para os primeiros 100 membros, R$ 30 a entrada. Após 100 membros, o valor passa a ser no mínimo R$ 200. Ou seja, para você entrar, você tem que comprar um jogador de no mínimo R$ 200, ou dois jogadores de 100, ou fazer a divisão entre os R$ 200. Ou seja, seu investimento inicial precisa ser R$ 200. E após 250 membros, o valor vai aumentar para R$ 300. Por quê? Porque conforme for entrando novos usuários, novos empresários dentro do nosso grupo, esses jogadores que já existem lá vão sofrer valorização. Então, obviamente, os valores de entrada vão ficar mais caros, porque a tendência é que os jogadores tenham sofrido valorização, tá? Então, esse valor vai aumentando conforme o número de membros vão aumentando também. E aí, regra 1A. O primeiro investimento deverá ser obrigatoriamente em jogadores já empresariados, ou que estejam na lista de transferência. O que é a lista de transferência? Nada mais é que essa lista aqui, do início do site. Essa lista aqui, ó. Essa aqui. Se eu clicar aqui, eu vou ter uma lista de todos os jogadores que já têm contrato, ou seja, que já são empresariados. Aqui eu vejo o nome do jogador, o time que ele está jogando, a idade dele, o valor no Transfer Market. Por exemplo, aqui o Alisson do Atlético Mineiro. Ele tem 18 anos, no Transfer Market ele está avaliado em 1.500.000 euros. No valor no Fut Agents dele é R$22,50. E o Terço aqui, que é o empresário dele, atual, tá pedindo R$100 por ele, tá? Então, ele tá avaliado em R$22,50, mas o Terço aceita negociá-lo por R$100. Nada menos que isso. Tem outros casos aqui, por exemplo, Estevão, 17 anos, um transfer custando 10 milhões. Aí o João Paulo, sabendo aqui que o jogador vai ser vendido, ele já jogou uma valorização alta em cima dele, porque esse valor em breve vai ser atualizado lá no Transfer Market. Então, ele tá avaliado em R$150, mas o João Paulo tá pedindo R$600 para negociá-lo. E tem outros casos, o Mastriani por 30, Lele por 37, o Veguete aqui do Vasco por 15, o Japa do Cruzeiro por R$4, jogador novo. E aí, beleza, eu quero entrar. Eu interessei aqui, de repente, no, sei lá, para iniciar aqui, eu quero o Eduardo Sacha do Bragantino, né? Eu vou clicar aqui no Eduardo Sacha, já vou ser direcionado para a página de compra, tá? Então, o Eduardo Sacha aqui, 32 anos, tem os vídeos do Eduardo Sacha, caso você não conheça o jogador. R$27, aqui tem os dados dele, o nome dele completo, a idade, o local de nascimento, a altura, a nacionalidade, os empresários, que é o Rodrigo lá de Curitiba, o clube atual que ele está jogando. E aqui tem o botão comprar, você pode dividir no cartão de crédito e aí você vai estar entrando no nosso grupo, tá? Caso você tenha alguma dúvida antes de comprar, você pode vir aqui ao final do site também, ó. Vai lá no final do site, tem o WhatsApp, meu WhatsApp, tem o Instagram, você pode chamar lá para fazer parte do nosso grupo, né? Para entrar dentro do nosso grupo de WhatsApp e ter mais informações de como está funcionando. Basicamente é isso. Então todo novo usuário vai entrar aqui na lista de transferência e vai contratar um jogador, obrigatoriamente um jogador que esteja nessa lista. Por que isso? Justamente porque a intenção é que eu obrigue a negociação imediata, ou seja, eu estou entrando e eu tenho que negociar com outro membro mais antigo. Isso faz com que o membro mais antigo receba um valor já de imediato, né? Ele já consiga colocar algum lucro no bolso. E eu estou assim favorecendo os primeiros membros, né? Ou seja, quem entra primeiro tem mais vantagem, né? E é um grupo novo, a gente tem, apesar de a ideia ser antiga aqui, ó, desde o dia 1/10/2022, em 2024 que a gente decidiu expandir para o Brasil, né? Enfim, porque estava em fase de teste, tinha a questão da patente também envolvida, enfim, e tudo isso sendo resolvido, a gente decidiu expandir para o Brasil inteiro. Então, quando você entrar, você tem que negociar com um empresário que já está lá no grupo antes que você. Você pode escolher qualquer jogador, é a sua escolha. E quando outro membro entrar, ele também vai negociar com você. Então, assim, dessa forma, você não fica com dinheiro parado. A intenção aqui é fazer o negócio movimentar, criar liquidez, né? Dessa forma, todos poderão colocar lucro rápido no bolso ou prejuízo, né? Também, caso o jogador
se desvalorize, né? Então, a intenção é sempre colocar dinheiro no bolso. Então, que você faça a sua análise sem depender muito de sorte, mas fazendo pela característica do jogador, vendo a idade, vendo o potencial de evolução. Tudo isso você que vai analisar como empresário, tá? E a parte legal, interessante, é que você fica, na hora de entrar, você tem R$ 30 para gastar, correto? Vai fazer um investimento de R$ 30, por exemplo. Ah, comprei aqui o Vegete por 15 e eu tenho lá outro jogador aqui na lista por 15. Beleza, eu gasto os R$ 30 da forma que eu quiser dentro da lista. Eu tive que contratar um jogador dessa lista, ou seja, eu não pude expandir, mas eu posso escolher qualquer jogador para comprar, porque quando eu entro no grupo, eu recebo um bônus do valor do meu primeiro aporte, ou seja, eu entrei lá com 30 ou com 40 ou com R$ 50. Eu vou ter que obrigatoriamente comprar um jogador da lista de transferência, mas na sequência eu ganho o mesmo valor igual o que eu fiz do primeiro investimento para contratar qualquer jogador que esteja com passe livre. Esse eu não preciso negociar, esse eu compro pelo valor de mercado. Então aqui nosso site está em atualização. Por enquanto a gente tem o Brasil aqui para fazer uma consulta, mas caso você tenha interesse em qualquer outro jogador do mundo, você fala para nós a liga que ele está jogando, o país, o time e o campeonato, a gente vai adicionar aqui, e isso está sendo feito diariamente. Atualmente dentro do Campeonato Brasileiro temos todos os times aqui. Então, sei lá, eu quero um jogador especificamente do Corinthians. Eu venho aqui, abro aqui, ó, eu consigo contratar qualquer jogador com aquele mesmo saldo que eu fiz o investimento. Eu posso contratar outro jogador. Por exemplo, o Yuri Alberto, R$ 195. Se eu fizer meu primeiro aporte lá de R$ 195, negociando com um empresário com um jogador que já exista, eu recebo 195 de bônus e posso contratar qualquer jogador livre. E esse bônus, lá na sequência, eu vou estar explicando como que é o nome dele. Chama FTC, que chama Footcoin. Eu vou estar explicando a sequência, como funciona o Footcoin. Mas basicamente, você que contrata um jogador de um empresário que já existe e ainda ganha um bônus para contratar outro para você, de repente, fazer um lucro aí, colocar na lista de transferência, definir um valor. Vamos aqui, da sequência aqui, vantagem para membros. Os membros do grupo têm diversas vantagens que serão listadas abaixo, dentre elas a oportunidade de viver do futebol apenas observando um jogador com alto potencial, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Ou seja, não vai ser só o campeonato brasileiro, vai ser todos os campeonatos do mundo, todos os jogadores do mundo vão estar dentro do Fute Agência, podendo fazer o grupo uma forma de renda extra, ou até mesmo renda fixa. Somos o primeiro grupo do Brasil, fundado em 1/10/2022, e decidiu expandir para o Brasil todo. É um grupo novo, por isso quem chega primeiro tem mais vantagem, pois há um altíssimo número de jogadores livres. O que são os jogadores livres? Os que não estão na lista de transferência, ou seja, eles não são empresariados por ninguém. Dessa forma você não precisa negociar ele com ninguém, você pode contratar direto pelo valor de mercado dele, então ele sai muito mais barato, porque eles não possuem empresários. E o membro tem exclusividade sobre os jogadores adquiridos, ou seja, uma vez adquirido todos os direitos dentro do grupo sobre o jogador são do empresário. Ou seja, se alguém quiser o seu jogador, ele vai ter que negociar com você. Ele não pode negociar com mais ninguém, porque o jogador é seu direito. E você tem o direito sobre os rendimentos dele, bônus, passe, e o empresário vai gerando lucros dessa forma. Ou seja, não é só na venda que você vai ganhar dinheiro. Eu vou te explicar aqui outras formas. Por quê? Dentro do nosso grupo tem a Footcoin. E aí eu vou estar explicando o que é a Footcoin. Basicamente, a Footcoin aqui é a moeda usada dentro do jogo para se obter bônus, rendimentos. Ou seja, além do real, do reais, né? Nós também usamos a moeda Footcoin. E ela vai ser convertida em real por todos os membros. Todos os membros têm direito a usar a Footcoin. Footcoin é possível adquirir jogadores que ainda não são empresariados, ou seja, com o Footcoin você usa ele para comprar jogadores livres. E você comprando jogadores livres, você tem direito sobre aqueles jogadores. Quando você tem direito àqueles jogadores, você pode estar vendendo eles por dinheiro de verdade, por dinheiro real, né? Então o Footcoin é a moeda fictícia aqui dentro do jogo, que a gente vai converter em real, entende? E com o Footcoin a gente faz o lucro. Ou seja, eu compro um jogador, e após eu comprar esse jogador, nós ainda vamos ter alguns jogadores, alguns bônus sobre esse jogador com a moeda que é o Footcoin.
perfeito? Então, cada R$ 1 é igual a um Footcoin. Então, se eu tenho um Footcoin, eu tenho R$ 2. Se eu tenho 10 Footcoin, eu tenho R$ 10. Se eu tenho 50 Footcoins, eu tenho R$ 50. E aí, como que eu faço para conseguir esse Footcoin? Existem diversas formas dentro do grupo para você adquirir esse Footcoin. Então, quais são as formas de adquirirem Footcoin dentro do nosso grupo, né? Quando você entra no grupo. Então, toda vez que você entra no grupo, faz a primeira compra, você ganha 100% do valor da primeira compra em Footcoin. Então, se eu vim aqui na lista de transferência, comprei um jogador, Bruno Zapelli aqui, ó, que ele está avaliado 5 milhões e 500 milhões de euros. 5 milhões e 500 mil euros. Então, dentro do Footcoin, dentro do FootAgent, ele vale R$ 82,50. Eu comprei ele aqui do Marcos. Beleza. O que acontece? Logo na sequência, eu fiz a compra, finalizei o negócio, terminei lá a negociação que ocorre dentro do grupo. Eu vou receber R$ 82,50 a mais. Ou seja, eu tenho o Bruno Zapelli já, gastei os 82,50 mil reais e ainda tenho 82,50 em Footcoin. E aí, como que eu vou usar esse Footcoin? Para comprar os jogadores que estão livres de mercado, entendeu? Então eu tenho mais 82,50 que eu posso gastar da forma que eu quiser aqui dentro do nosso grupo. Basicamente, então, você compra na entrada, você já ganha 100% do valor do seu primeiro investimento. Essa é a primeira forma de você ganhar o Footcoin. Como atualmente nós estamos falando de R$ 30 para entrada, se você fizer um investimento mínimo de R$ 30, você vai ganhar 30. Se você fizer um investimento mínimo de 100, vai ganhar 100. E assim por diante. Então você compra um jogador e ganha outro já na sequência. Outra forma aqui de ganhar Footcoin também é na compra de jogador. Quando você adquire um jogador que já é empresariado por outro membro do grupo, isso sem contar a primeira compra, tá? Então quando eu vou lá na lista de transferência, adquiro um jogador, eu faço um negócio com outro membro do grupo, nós te damos um incentivo para você negociar, porque a gente quer liquidez, a gente quer ver o grupo girando dinheiro, de fato, para que todos os membros ganhem. Então, quando você compra um jogador dentro do grupo, você ganha 25% do valor da transação em Footcoin. Então, você foi lá e comprou um jogador de R$ 100. Você vai ganhar R$ 25 em Footcoin. E aí você investe em qualquer jogador que você preferir da forma que você quiser. E quando você vende também para outro jogador, para incentivar o negócio, também você ganha 20%. Ou seja, além do valor que eu ganhei vendendo o jogador, eu ganho mais 20% sobre o Footcoin, tá? E aí, a terceira forma, Footcoin por possuir direitos sobre o jogador. Ou seja, você vai ganhar Footcoin também com base no rendimento, não, com base nos direitos que você tem sobre o jogador. Então você ganha 0,33% por mês só de ter o jogador. Então você tendo o jogador, você ganha 0,33% de rendimento sobre o jogador. Basicamente só por você ser o empresário do jogador, tá? Então essas são algumas formas de adquirir Footcoin, mas tem mais, vou te explicar. Footcoin por premiação de performance em campeonatos. Então, com base na performance que o jogador tem nos campeonatos, se ele for artilheiro, se ele for revelação, se ele for jovem, se ele for convocado para a seleção, se ele conquistar algum título, você também vai receber uma porcentagem do valor dele em Footcoin. E assim, com base na performance dele, você também vai ganhar algum dinheiro aí para gastar dentro do jogo e aí de repente fazer uma boa venda e colocar de fato o dinheiro real no jogo. Footcoin por transferência. Quando o jogador ele é transferido, ele muda de clube, isso não estou falando daqui dentro do grupo, quando ele muda de clube, o jogador está no Corinthians, ele vai vendido pro PSG, e o jogador está no Flamengo, ele vai vendido pro Manchester United. E há uma valorização na transferência, ou seja, ele foi vendido mais caro que o valor adquirido pelo clube e tal. O empresário também ganha bônus por isso dentro do nosso grupo. Ele vai ganhar 5% sobre o valor da transação. Por exemplo, eu tenho aqui agora um rumor recente aqui do Estevão, do Palmeiras. Esse jogador, ele tá falando que ele recebeu uma sondagem do Chelsea de 350 milhões, tá? 350 milhões de euros. Se eu abrir aqui a calculadora, eu vou pegar o valor de 350 milhões. Então, 350 milhões. E fazer
vou converter para dentro do jogo. Eu vou fazer vezes 5%. Vezes 5%. Que esse é o valor que o empresário vai ter aí de comissão. 17 milhões e 500. Transferindo isso para dentro da nossa realidade, 0,0015%, correto? O empresário, só por essa transação, ele vai ter que ganhar R$ 262,50 dentro do jogo. Só porque o Estevão foi vendido. Então aqui, ó, a gente pode ver que o Estevão já tem o passe. Por isso que ele está super valorizado. Por isso que o João Paulo aqui, ele tem metade do passe do Estevão, junto com o Marcos. Ele está pedindo R$ 600 no Estevão. Por quê? Porque só dessa venda se concretizar, o empresário dono do Estevão já vai ganhar R$ 250 dentro do jogo. E Footcoin por indicar. Como eu disse, a intenção nossa aqui agora, nesse momento, a gente está, né, descalando o negócio. Então a gente está querendo que o grupo encha. Então o membro que indicar um novo usuário receberá imediatamente R$ 100 em Footcoin. Você indicou um novo membro para o grupo, ele falar que foi indicação sua, você já imediatamente já ganha R$ 100 Footcoin. E aí você já pode adquirir um jogador, tá? Ou seja, é um negócio muito vantajoso, porque agora é a hora de você acumular jogadores para que, conforme for entrando membros, você consiga colocar dinheiro no bolso. E a gente acredita muito no potencial do grupo. A gente está aí anunciando agora para o Brasil inteiro, está começando agora, mas a gente já tem alguns membros aqui dentro do grupo, os negócios já acontecem e conforme for entrando mais gente, a tendência é que a liquidez desse negócio aumente. E como que funciona a transação dentro do grupo? Todas as transações são feitas por intermédio dos administradores. Atualmente, eu estou autorizado para fazer as transações aqui, tá? E você pode fazer também diretamente pelo site, né? Atualmente, então, todas as transações são feitas para ficar de forma mais segura. Eu tô intermediando. Então, eu vou lá, crio um grupo com os interessados, eles negociam e eu faço o intermédio das operações. Mas também atualmente a gente consegue negociar direto aqui pelo site também. Então os jogadores aqui já vão estar com preço, os empresários vão falando os valores que eles pedem para mim, eu vou atualizando isso aqui. A base de dados do site está todo dia, ela sofre alteração para que a gente possa encher todos os, os, os campeonatos aqui. Então, basicamente é isso, tá? Então, as transações são feitas por intermédio, por enquanto, do único administrador que sou eu, tá? E isso torna tudo mais seguro. Por quê? Porque tem uma pessoa que está intermediando, ou seja, eu sei, aqui eu tenho os dados de quem está empresariando, quem que é dono dos direitos de qualquer jogador, e dessa forma ninguém é passado para trás, né? Então não adianta eu chegar falando que eu sou proprietário de tal jogador, sendo que não foi confirmado isso. A gente não tem o contrato, a gente faz tudo certinho com o contrato, com print do WhatsApp, mostrando as tabelas aqui no site. Então a gente sempre deixa tudo bem transparente para vocês. Quanto à negociação e divulgação dos jogadores dentro do grupo, todo membro poderá divulgar seus jogadores disponíveis para venda dentro do grupo. Então a gente tem um grupo lá e você pode falar o preço que você está pedindo, quanto você quer para vender, e a negociação vai ser feita entre os membros, como vocês decidirem. Eu quero vender 50% só do valor, quero vender 25%, não quero vender, enfim, tudo isso fica a cargo do empresário, tá? E quando tiver um negócio, ou quiser comprar ou quiser vender, pode procurar ou pode mandar lá no grupo também, que eu estou o tempo todo vendo. Como eu já mencionei, já foi dito também, o jogador pode adquirir a parte que quiser dos direitos, ou seja, ele quer comprar só 2%, ele quer comprar 45%, ele quer comprar 50%, tudo isso vale da negociação, tá? Com a outra parte. Se a outra parte estiver de acordo, fica à vontade, vocês podem dividir o jogador em fatia de pizza como decidirem, tá? E aí entra a parte onde o Foot Agents faz dinheiro, a taxa de transação. Então toda transferência tem uma taxa de 10% do valor da transferência, ou seja, nós aqui ganhamos 10% por fazer todo esse trabalho de administração, abastecer o site, é onde o Foot Agent ganha, tá? E a gente desconta isso direto da transação, e o valor
descontado, ele vai ser automaticamente restituído em Footcoin. Ou seja, você perde 10% sobre o valor de transferência, mas você logo na sequência, na mesma hora, você já ganha em Footcoin, tá? Para você gastar da forma que preferir. E aí você pode fazer uma consulta sobre a disponibilidade do jogador, diretamente enviando o nome do jogador, o clube, e nós vamos te mostrar de imediato quanto que ele está valendo, quanto que o empresário está pedindo, se o empresário aceita um valor menor, enfim, tudo aqui é bem administrado, bem feitinho, tudo certinho, tudo transparente. E qualquer informação que você tenha ou precise a mais, é só você entrar em contato pelo WhatsApp, né? Ou pelo e-mail, ou pelo Instagram. Se você clicar aqui, já te direciona direto pro grupo. Aqui no Instagram você vai conseguir falar comigo também, mandando direct. E esse é o Fute Agentes. A gente está alimentando o site não está pronto, está em manutenção, está sendo feito. Mas a gente já decidiu já começar a divulgação porque tem muita gente procurando, muita gente querendo saber e muita gente com dúvida. E basicamente é isso, é bem simples, é bem fácil e é bem vantajoso. Então fica aí o vídeo de explicação, apresentação. Qualquer um que precisar é só me chamar. Beleza? Muito obrigado, galera. Fui!